Como sempre, saudamos a todos com muito carinho, ampliando cada vez mais esta alegria e personaliza esta casa. É verdade que cada centro espírita tem a sua organização, tem o seu ponto de evidência, e a cada vez eu fico examinando, porque já acompanho há tantos anos, as características desta casa. É sempre de alegria, é sempre de fraternidade, é sempre de irmandade. Todos fazem tudo na medida da necessidade e isto vai integrando, bem como chamando a atenção de todos que aqui chegam pela primeira vez e não deixam mais. 12 Dia dos Namorados. Uma comemoração muito interessante sob o ponto de vista do calendário. Dia 13, dedicado ao Santo Antônio. E quando estávamos marcando a data para o dia fixo da semana, eu me lembrei de ligar uma coisa ou outra para que possamos examinar. Em primeiro lugar, conhecer a existência deste personagem e, em segundo lugar, comemorar o amor. Uma coisa puxa a outra, como dizemos na nossa linguagem comum. E bom que conheçamos como as coisas acontecem, como elas se sucedem e porque ficam gravadas não somente na literatura, não somente na religião, mas no que chamamos de tradição. Isso caracteriza um povo. Isso faz a distinção entre os povos e, evidentemente, esta tradição, esta caracterização está no assunto que vamos tratar hoje. Fernando Martins de Bulhões é o seu nome de batismo, que está conosco, ou esteve conosco, nascido em Portugal, em Lisboa, na sua capital de Portugal, em 15 de agosto de 1195. Portanto, século XII. Há quanto tempo? E a sua figura cada vez mais se repetem os ensinamentos, a tradição reforça este personagem para que as suas características sejam conhecidas. Os seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, eram nobres.
por que nós estamos chamando a atenção para esta origem? Vejam, necessariamente, nós espíritas devemos prestar atenção especial, porque o sofrimento não é característica de evolução. A cada vez nós ficamos convencidos de que, como pregam outras religiões, notadamente equivocadas, que nós nos tornamos bons pelo sofrimento. O exemplo maior que podemos dar sobre este equívoco é o nosso codificador, também de família nobre, de família esclarecida. Fernando também. Esta nobreza de que falamos é a nobreza intelectual, é a nobreza moral, que foi decisiva para que Fernando tivesse uma existência brilhante. Os seus pais eram pessoas educadas, por isso eram nobres, e exigiram, criando-os como o nosso codificador, Hippolyte Léon Denis Arrefaio, conhecido como Allan Kardec, que o seu filho pudesse ter uma educação esmerada. E aí nós queremos pontuar algo importante, sempre importante para nós: a importância da família. A família como base da sociedade é realmente o apoio para que os filhos, por ela gerados, sejam pessoas úteis à sociedade. Hoje, nós damos muita importância ao material, mas o material é evidente que é importante para que o corpo seja saudável através da alimentação, do apoio em casa, com as coisas básicas de que todos nós necessitamos. Mas fazendo um olhar sobre todos aqueles que serviram de apoio, de exemplo para todos os tempos, nós percebemos esta verdade inquestionável. É a família quem faz a sociedade. Quando a família é bem constituída no sentido do afeto, do amor, a responsabilidade que os pais desenvolvem para que seus filhos possam ter, com esta base, um desenvolvimento para que sejam úteis à sociedade. Os pais, ontem como hoje, e certamente no futuro, porque não tem como errar. A educação, a instrução,
o respeito ao próximo faz com que se desenvolvam as condições que todos nós trazemos em germe e às vezes não desenvolvemos, porque não houve o estímulo familiar. Prestemos atenção a todos aqueles que se desviam deste objetivo. Prestemos atenção para as consequências sociais que uma família mal formada, uma família que não tem estrutura básica do amor e do respeito, pode trazer um desenovelamento para a sociedade. E todos nós sofremos com isso. Não somente a própria família, mas tudo aquilo que vai resultar desta família. Por isso, é de bom alvitre que nós frisemos este ponto de vista. Fernando Martins de Bulhões teve um bom princípio familiar. E por isso mesmo, desde jovem, ele demonstrou uma capacidade de colocar-se em relevo na escola, com os amigos. Era uma criança, um adolescente que chamava a atenção. Aos 15 anos, dizem os seus biógrafos, ele já ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Por que é importante esta nomeação? Naquele tempo, e hoje menos importante, mas naquele tempo era fundamental que toda família tivesse um religioso. Isto era um sinal, vamos dizer assim, que Deus abençoara aquele lar. Mas no caso de Fernando, foi uma vocação mesmo. Ao invés de estar nas brincadeiras costumeiras dos jovens da sua idade, ele resolveu consagrar-se à religião católica apostólica romana. Dessa ordem, a sua inteligência, como era chamado, porque ele se expressava muito bem, chamava a atenção de como se expressava de todos, ele foi logo transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, para iniciar os seus estudos teológicos e filosóficos, como era motivo naquela época. Eu estou falando de Fernando de Bulhões. Quem não conhece, e Santo Antônio onde está? É agora que eu vou mostrar como esta transformação se dá.
No ano de 1220, houve um martírio dos franciscanos no Marrocos, lá na África. Por isso, chamou a atenção este movimento contra a Igreja Católica. Fernando, já religioso, resolveu que a sua trajetória estaria muito mais organizada, seria mais importante para o movimento católico que ele fosse se juntar à Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana se caracteriza pela pobreza material. Os franciscanos sempre foram uma ordem que não acompanhou o Fausto da Igreja Católica. Eles sempre se colocaram à margem deste movimento muito solene, como dizemos, e ele fez a opção de juntar-se à Ordem Franciscana e mudou o nome para Antônio. Agora, eu não vou mais me referir a Fernando, e sim a Antônio. Antônio, em homenagem a um santo da igreja que se denominava, ou se denomina até hoje, Santo Antônio do Deserto. Observemos como esta mudança caracteriza a personalidade de Fernando pela modéstia. Enquanto ele era Fernando, ele era nobre, pertencia a um ramo religioso que se destacava, mas passando a Antônio, tudo isso foi ofuscado. Característica, portanto, da humildade. Como franciscano, a sua vida clerical não tinha mais aquele brilho e aquela pompa. As sandálias dos franciscanos, o hábito sempre marrom, igual, com o cordão na cintura, faz com que ele se dedique inteiramente a fazer dos franciscanos uma ordem dedicada ao ensino. Percebamos como a sua trajetória é pautada num desenvolvimento moral que a família lhe legou, mas ele não se afastou disso. Por isso, ele é conhecido como um ser, um pregador exímio. Característica agora já de Antônio. Pregador. O que seria? Qual a importância de um pregador? Não esqueçamos, o pregador, ele leva, através das suas palavras, ele incentiva, através dos seus sermões, como nós chamamos, a importância da religião, a importância do conhecimento ao público. Não mais
tão somente aos frequentadores da igreja. Agora, ele já tem a liberdade, como franciscano, para percorrer lugares, ter contato com pessoas que não necessariamente eram religiosos católicos romanos. Isso faz com que ele seja muito conhecido, esteja atento às necessidades do seu povo, dos lugares onde ele penetrava. E os fatos fazem com que ele se destaque. Vamos examinar esse aspecto sob o ponto de vista doutrinário espírita. Àquele tempo, e talvez ainda persista em alguns ambientes, tudo aquilo que nós não entendemos, nós denominamos milagre. Essa palavra milagre, que nós espíritas não usamos mais, ainda é característica da ignorância de como se realizam os fatos naturais. Todos nós temos em nossa natureza a mesma organização. Precisamos entender isto e colocar esse entendimento passível de todos nós. Nenhum de nós, isso nós só vamos saber muito mais tarde, agora no século XVIII para XIX, que toda a organização de Deus, toda a sua criação é para todos. Não há especialidade. Embora nós ainda persistamos pela ignorância dos fatos comprovados de que existem pessoas especiais. Alguns que têm um desenvolvimento mental, que nós chamamos médiuns, como pessoas especiais. Isto é resultado do desconhecimento. Deus não faria esta diferença entre suas criaturas. Todos nós, queridos amigos, precisamos nos conscientizar que somos iguais na organização. Este desenvolvimento de algum aspecto da organização às vezes ressai. Uns veem, outros são inspirados, outros fazem milagres. Isso decorre exatamente da diferença e da liberdade que cada um de nós tem para desenvolver suas capacidades. Mas todos nós as temos. A liberdade resulta do respeito que Deus dá a cada um de nós para desenvolver esta ou aquela particularidade. Como somos imortais, nós temos todo o tempo
para colocar em ação aquela que até então, podemos dizer, estava adormecida. Mas, ao tempo que nós estamos voltando para conhecer Santo Antônio, isto é, tudo que ele fazia era considerado milagroso. Em torno dele se faziam as convergências e às vezes divergências mais gritantes, vamos chamar assim. Coisas que somente ele fazia. Por exemplo, chegou-se ao conhecimento de que ele era um santo casamenteiro. Por que Santo Antônio é conhecido como casamenteiro? Porque as devoções que a ele eram dirigidas, certamente, e aí é pessoal o exame, fazia com que as pessoas se tornassem mais amigas umas das outras, para que os casais pudessem contornar as suas dificuldades, mas sobretudo porque toda moça deveria se casar. Aquela que não se casou ou tinha dificuldades, recorria a Santo Antônio e acontecia encontrar o parceiro. Certamente isso foi tão corriqueiro que ele se tornou este taumaturgo casamenteiro. Como é que nós sabemos disto? Não esqueçamos, fomos descobertos pelos portugueses, lugar onde ele nasceu. Por isso ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Pádua, em Portugal, e morreu em Lisboa, na Itália. Tudo muito histórico para compreender. Ora, colonizados por portugueses, nós somos. Toda a cultura, toda a tradição, tudo aquilo que os portugueses, sobretudo os religiosos que acompanharam as várias expedições que nos colonizaram, trouxeram essas notícias. Como o desenvolvimento do Brasil começou na Bahia, estendendo-se para o Nordeste, essas notícias se tornaram de tal forma verdadeiras que impregna a cultura das pessoas. Santo Antônio casamenteiro, com as diversas nuances que cada um estado, cada uma colônia estabelecia. Uns achavam que botando a estátua de Santo Antônio, a imagem, como chamamos, de Santo Antônio de cabeça para baixo, fazia com que ele apressasse a história. Outros diziam que, roubando a imagem pequena de Jesus dos braços dele, como os artistas o apresentavam,
era, sem dúvida nenhuma, o remédio para que os casamentos se fizessem. Vejamos como é interessante que essas características que nós conhecemos vão se disseminando, e a doutrina espírita, embora respeitando sobre outro aspecto essas características de Santo Antônio. Como Santo Antônio entra na doutrina espírita? Compulsando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 7, com o título Bicorporeidade e Transfiguração. O nosso Allan Kardec, fazendo as suas pesquisas para caracterizar a existência do perispírito em cada um de nós, traz Santo Antônio para exemplo. São poucos os religiosos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e menores ainda as informações. Apenas Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua aparecem como pesquisados por Allan Kardec, comprovando a sua capacidade de fazer milagres. Não milagres como entendíamos séculos passados ou milênios passados, ou assim interpretados, mas mostrando a sua bicorporeidade, coisa que todos nós temos a capacidade de realizar. Hoje nós já sabemos que quando dormimos, parcialmente nos desprendemos, portanto, perispírito, e podemos ir a qualquer lugar. Podemos encontrar quem queremos. Isto antes era considerado milagre. Mas hoje nós já sabemos, e devemos isso a Allan Kardec, que é uma natural condição de todo ser. O desprendimento através do sono, o desprendimento através de uma meditação profunda, o desprendimento, muitas vezes, como aconteceu com Santo Antônio. Chegou-se à comprovação de que este milagre, entre aspas, ocorreu quando ele fazia um discurso em Pádua, portanto, na Itália. O seu pai, neste momento, então, isto é uma pesquisa, não é uma história, é uma pesquisa de Allan Kardec. Colocou o seu pai em Pádua, estava sendo condenado e levado à morte, porque acusado de um assassinato. Santo Antônio se desprendeu e justificou a inocência de seu pai.
livrou da morte e, mais ainda, mostrou perante as autoridades que o condenaram, que condenaram o homem, o verdadeiro assassino. Percebamos, então, uma das atividades que ele era capaz de desenvolver e que naquele tempo foi considerado um milagre. Nós hoje podemos perceber e, sobretudo, realizar. E neste momento eu quero chamar a atenção nossa especial dos espíritas para fazermos as nossas pesquisas conosco. Queremos visitar uma pessoa querida que esteja em outra cidade. Por que não fazemos essa experiência com o nosso sono natural? Queremos visitar uma pessoa para alguma necessidade. Por que não nos desprendemos simplesmente uma capacidade que todos nós temos para realizar e fazemos o que queiramos, como Santo Antônio fez, inocentando o seu pai e salvando-o naquele tempo de uma execução. Está em nós esta capacidade de se desprender. O que nós precisamos é exercitar. Precisamos nos colocar como cobaias. Talvez nas primeiras experiências nós não consigamos nada de anormal com isso. Lembremos-nos que fomos fetos e hoje somos pessoas organizadas como corpos físicos e, sobretudo, espirituais. É uma situação absolutamente natural que todos nós podemos conseguir, mas ao tempo são milênios que atravessam os tempos para que nós possamos ter estas condições devidamente apuradas. E, por isso mesmo, aquilo que ao tempo era considerado uma condição especial, hoje já é passível de ser realizado por cada um de nós. Este milagre de Santo Antônio, como foi assim considerado hoje, compreendido e inserido no livro dos médiuns, para nos mostrar que o conhecimento, as declarações que antes não tínhamos, simplesmente considerávamos como especialidade de tantos santos que, por isso, foram santificados. Eu quero trazer para os companheiros esta análise, porque o exemplo da nossa irmã Dulce, a dedicação da freira que foi desligada da sua organização
religiosa. Quando estava entre nós, porque ela não quis ficar onde todas as freiras deveriam, no convento. Ela preferiu, por ideal, a ir buscar em cada canto da cidade, em cada sarjeta, em cada praça, aquele que necessitava do abrigo. E isso não era possível para a freira, que deveria ficar no convento, ter que dormir cedo, enquanto ela estava procurando os infelizes para abrigá-los. Ela foi considerada beata, santa, porque a obra dela ressaiu de tal forma, amparando os infelizes materiais, suscitando o apoio de médicos, de enfermeiros, de estudiosos, de governantes, para que ninguém ficasse em desabrigo. É muito interessante quando nós nos colocamos disponíveis para apreciar esses fatos e ver, chegar à conclusão de que devemos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, como nos ensinou Jesus. Em todo aspecto que possamos realizar este pensamento. Mas voltemos a Antônio como casamenteiro. Voltemos a Antônio como o grande pregador. Isso o notabiliza no seio clerical. Ele sempre foi considerado aquele que até convencia os hereges. E temos uma história muito interessante nesse sentido, quando alguns que o afrontavam com a sua religiosidade, mostrando que as suas religiões, os albigeneses, por exemplo, era mais convicta do que o que ele mostrava como o amor ao próximo, o respeito ao próximo. E propuseram a ele que uma mula ficasse sem alimento durante algum tempo, para que, como ele afirmava, a hóstia representasse Jesus na Igreja Católica. E, para espanto dos seus opositores, o animal com fome, ao invés de optar pelo feno e aveia que lhe era oferecido, se abaixa e reverencia a hóstia consagrada. Isto é atribuído a Santo Antônio. Ou seja, milagre. Como é que um animal faminto deixa de comer para considerar que a hóstia consagrada tem verdadeiramente, como se ensina até hoje,
o sangue, o corpo e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como está no céu, são as palavras religiosas. Simplesmente para que nós valorizemos a nossa condição espiritual. Talvez isso não seja verdadeiro, como está nos anais religiosos, mas é para que nós examinemos a importância da nossa condição de espíritos que somos, com os poderes que Deus, o nosso Criador, nos concede. O que precisamos, meus amigos, não é uma crença cega, mas as experiências conosco. Fazermos essas experiências com as devidas orientações que nos são trazidas pelo nosso anjo guardião, pelo conhecimento contidos no livro dos médiuns, sobretudo, para que cada uma dessas capacidades de que somos dotados se desenvolvam. Não é uma capacidade, ou seja, a comunicabilidade, que em determinado momento nós chamamos de mediunidade. A capacidade do espírito é de comunicabilidade. Em determinados momentos, quando estamos ligados ao desencarnado, neste momento é que Kardec denominou de mediunidade. Porque só executamos essas experiências em determinados momentos, na casa espírita ou no lugar onde temos o interesse para que o fato se realize. Por que não fazemos isso a todo momento, em todos os lugares, para irmos desenvolvendo esta capacidade, na medida que possamos dela nos utilizar? Assim como a comunicabilidade, nós desenvolvemos a nossa fé. Somos filhos de Deus, todos iguais, que temos a existência junto à matéria exatamente para fazer isto. Nós vivemos com a matéria para nos desenvolver. E por que não desenvolvemos a liberdade? Por que não desenvolvemos uma vontade saudável? Por que não desenvolvemos a razão? As experiências estão aí para serem feitas por cada um de nós, na medida em que nos colocarmos disponíveis para isso. Então, a vida de Santo Antônio, ela tem esse histórico que se desenvolve, que se afigura, sobretudo, no Brasil, mas eu fiz uma pesquisa muito interessante. Em todos os lugares do mundo, Santo Antônio tem os seus devotos. As igrejas são construídas em sua reverência. Olhemos Salvador, trazido, como lembrei, pelos portugueses,
Aqui nós temos Santo Antônio além do Carmo, Santo Antônio e mais Santo Antônio, e trezena de Santo Antônio, e tudo reverenciando Santo Antônio, exatamente para que possamos vê-lo como exemplo. Não como santo especial, eu quero frisar isso, porque não temos santificação, mas como estímulo para que, santificado, ele possa ter demonstrado, através das experiências que com ele foram feitas, para que cada um de nós também siga o mesmo exemplo. Assim, consideramos que este vínculo, Dia dos Namorados, com o dia por ele consagrado, é muito bem situado para nós, acrescido de uma devoção também que vale a pena ser lembrada. O pão de Santo Antônio, a distribuição do pão de Santo Antônio, que se dá porque, atribuindo-se a ele um milagre, uma mãe pede a ele que o seu filho, que estava se afogando, voltasse à vida, o que ela não considerava mais possível. E Santo Antônio ressuscitou, a palavra técnica daquele tempo, o seu filho, em homenagem a essa caridade que Santo Antônio fez a esta mulher. Ela prometeu que o peso do filho se transformasse em pães que seriam distribuídos no dia 13 de junho, que foi consagrado a Santo Antônio. Se nós formos à igreja do Pelourinho, toda terça-feira estão lá as filas para que todos recebam o pão de Santo Antônio. A prática da caridade. Então, todos esses atributos que Santo Antônio nos traz, faz com que o reverenciemos também na casa espírita, para que esta nobreza de caráter, para que este conhecimento, para que essa necessidade de divulgarmos os conhecimentos da doutrina espírita estejam presentes em todas as religiões. Somos todos criaturas de Deus. Digamos isso a nós mesmos, sem qualquer privilégio, como antes pensávamos. Que viva Santo Antônio, que o amor sob o seu comando ou sob o seu desmando reja a nossa vida, que as nossas capacidades sejam desenvolvidas ao exemplo que ele nos deixou. E por isso, viva Santo Antônio. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estava olhando aqui e eu fico respondendo ao chat aqui. Quando ela está falando ali, normalmente eu fico aqui no chat. E o pessoal falando. Pois é, ela só tem 90 anos só. Desculpa. 91. Ela já fez 91. Não, essa cabecinha privilegiada, né? Aos 91 anos, é de deixar a gente de boca aberta.
porque ela não perde uma linha do que ela fala. Sem slide. Ela não se perde, hein? Sem slide. Sem slides. Porque para quem faz palestra sabe o quanto slide ajuda. Então é sem slides. E ela sempre nos traz novidades cada vez que a gente ouve Glorinha falar. Então, que a sua sabedoria, a sua sapiência continue cada vez mais. E nós estamos aqui para aprender com você cada vez mais. E a Glória também, ela está aqui na casa. Ela elegeu o Centro Fraterno aí, como ela já falou, porque essa casa, as pessoas elegem pela seriedade que ela tem. E a Glorinha, já há um tempo ela já elegeu, porque a Glorinha conhece todas as casas que sobram, tudo. Ela estava me dizendo aqui, você vai para o Rojão? Não, porque eu tenho desobsessão do domingo. E ela é assim, ela sabe, e ela não tem espaços vagos, que ela diz que na hora que ela ficar sem fazer nada, chamam ela. Então ela não Hoje quer. é a terceira atividade. Hoje é a terceira palestra que ela faz. Então, ela é uma pessoa assim, que realmente eu não vou chamar ela, porque ela tem muito o que fazer aqui. Então, no dia de segunda-feira ela faz o estudo do Livro dos Espíritos aqui. Quem quiser fazer com Glorinha, ela está aqui às segundas-feiras fazendo o Livro dos Espíritos. E eu só digo uma coisa, ela é em Caxias, não é? Então, quem quiser exigir, desculpa, é exigente. Mas é isso. Então, ela está aqui todas as segundas-feiras e o preço é 0,800. É muito amor que ela se dedica de se disponibilizar da casa dela toda segunda-feira e vir para cá, sair daqui 9 horas. E aí todo mundo ajuda, porque a gente não vai deixar ela voltar sozinha para casa, né, 9 horas da noite. Então é memorável, eu peço uma salva de palmas calorosa. Nos abrilhantando aí. Eu estou só respondendo aqui aos chats, aí batendo palma no chat. Isso é muita coisa para você, viu, irmã Glória? Pois é, então nós vamos dar continuidade à nossa tarefa de hoje. Nos despedimos aí do Instagram, porque vamos tocar algumas músicas, e as músicas vão cair as lives. Um beijo, Inês, um abraço forte. Inês é uma pessoa que é fundadora da casa, e hoje ela mora em São Paulo, mas não perde as nossas lives. Ela está aqui, está falando de você, inclusive. Forte abraço, Ing. Fica com Deus, um abraço aí nos meninos. E assim, algumas pessoas também, tem uma pessoa também, não caia não, pelo amor de Jesus. Desculpa, pessoal do Instagram, que a minha daqui do pessoal. É porque o pessoal do Instagram não sabe o que eu falei, né? Estou dizendo aqui que Iracema não existe, mas não é, porque é ao vivo, é ao vivo. As coisas acontecem sem falar, né? Então, a música eu vou falar depois. Depois nós temos o nosso presença já no final. Então nós pedimos do pessoal do Insta, e é o momento do passe, vou pedir para a Lu para diminuir a luz. E é aquele momento onde a gente eleva o nosso pensamento ao Pai,